Fala aí, galera, tudo bom? Tô voltando aí para estar abordando um tema um tanto quanto delicado, um tema tanto quanto triste, sabe? É um pouco chato tocar nesse assunto, mas como palmeirense eu me revolto muito com isso no decorrer desses quase 30 anos de vida. Então eu acho que se faz necessário esse vídeo, essa explicação, esse meu comentário a respeito desse tema, que é a maneira estranha que a imprensa trata o Palmeiras, que a imprensa caçoa do Palmeiras, trata de uma forma dissimulada, sabe? Despreza, sabe? Desdenha. Eu acho isso uma coisa interessante. Eu acho que o Palmeiras é muito grande, muito maior do que qualquer profissional da imprensa. Qualquer um deles não tem a grandeza do Palmeiras e nunca vai ter. Tá? Por mais qualidade técnica, profissional que se tenha. Em específico, já faz um bom tempo que eu me revolto muito com algumas posições de um profissional, de uma rádio que eu ouço muito e tenho admiração por inúmeros profissionais que lá trabalham, que é a Rádio Bandeirantes. Eu vou tentar passar algumas coisas que me revoltam muito, que o competente profissional Leandro Quesada diz na Rádio Bandeirantes. Usa um microfone super potente, super forte, para falar algumas coisas que não cabem. São descabidas, distorcidas e incoerentes. E uma coisa que eu não suporto é a incoerência. Eu acho que a gente tem que ter coerência. O que me incomoda? O que vem me incomodando? Muitas coisas. É difícil até lembrar tudo, né? Porque a gente acaba meio que tentando deixar de lado, porque senão você acaba não ouvindo mais, né, a rádio. E é uma rádio que eu gosto. Eu vou citar alguns pontos do último ano, aí, do ano passado para esse, que foram absurdos, sabe? E me deixa indignado e não consigo entender por que a Rádio Bandeirantes, como ninguém da Rádio Bandeirantes chega e conversa com o profissional. Por mais autonomia que se tenha, por mais qualidade que se tenha o profissional, não pode, às vezes passa do limite, né? Às vezes você dá uma informação incorreta e você tem que voltar atrás. E quando você desdenha demais também, né? Eu acho que você não é legal isso daí. Sou palmeirense e não gosto, não é legal quando começa a chacotear o Corinthians ou outros times da mídia, né? E primeiros pontos que eu vou falar com respeito quando o Palmeiras foi contratar o Kleber e o Valdívia. Foi mais ou menos próximo, as duas contratações foram mais ou menos próximas. E o Valdívia, o Kleber também, ele falou que não acreditava, tudo mais. Mas o Valdívia, ele falou que a diretoria estava enganando a torcida, estava fazendo, iludibriando a torcida, fazendo com que a torcida acreditasse em uma coisa que jamais aconteceria, que era quase impossível. E o Valdívia veio, né? O Valdívia veio e eu nunca vi ele se retratar disso. E eu ouço muito, inclusive ele, na Rádio Bandeirantes. Isso são coisas de menosprezar, não tem necessidade. O Palmeiras é bastante grande, muito grande para ter esse tipo de dúvida, né? Por mais dificuldade financeira que um clube enfrente hoje, eu não acredito que nenhum clube no Brasil vai ir lá no Barcelona contratar o Messi, o Vidia, ou seja lá qualquer que seja o jogador do Barcelona. Então não é o Palmeiras, Corinthians, São Paulo, são todos têm dificuldade. Você falar que é difícil é uma coisa, agora a maneira que ele fala é uma maneira que é displicente, que é dissimulado, sabe? Não tem necessidade disso, não tem essa necessidade.
a torcida do Palmeiras é bastante inteligente para estar tirando as suas conclusões. Se a diretoria está ou não está tentando ludibriar. E, poxa, a da Arena, então, é uma coisa, é uma pérola atrás da outra que ele solta. Eu já perdi as contas já. Mas teve um fato que me deixou assim perplexo. Porque um profissional da imprensa que trabalha nos clubes, que se gaba disso daí nas transmissões na rádio, inclusive ontem, durante a entrevista do Mustafa, da longa entrevista do Mustafa na Rádio Bandeirantes, ele desdenhou de alguns ouvintes que mandavam mensagens pelo Twitter, pode até ser eu também, um deles, provavelmente era eu que não concordava com algumas coisas que estavam sendo ditas e eu fiquei nervoso mesmo. Eu não acho que eu faltei com respeito, né? Igual a ele. Eu acho que eu não cheguei no nível que ele chegou ao vivo na rádio, com o microfone tão potente, de menosprezar, até duvidando da intelectualidade dos ouvintes, da formação acadêmica ou educacional dos ouvintes. É só pegar a gravação. Quem ouviu muito bem. Ele desdenhando da capacidade do ouvinte. Isso é triste, sabe? Porque uma pessoa que eu imagino, um jornalista, eu não sei se ele é jornalista, mas um jornalista depende do público dele. E não é porque a pessoa ela tem o primário, o ginásio, ou o ensino médio, ou seja lá o que for, um PhD, que ele é melhor ou pior do que qualquer outro. Entende? E ele é da audiência da mesma forma. E provavelmente é consumidor da mesma forma. E isso é lamentável, né? Mas o fato mais importante sobre a Arena, que eu acho inadmissível que ele falou, foi na entrevista do Tirone, a última entrevista do Tirone na Rádio Bandeirantes. Que ele teve a capacidade de perguntar para o Tirone, na verdade afirmar para o Tirone que era difícil montar um time com o clube construindo o estádio, né? Que todos os clubes que construíram o estádio tiveram problemas para montar o time, ainda mais o Palmeiras numa dívida monstruosa. Todos nós sabemos, abrir um parênteses aí, que a dívida é uma das menores do futebol brasileiro. É grande, mas não é a maior. Tem outros clubes com tanta dificuldade quanto o Palmeiras, tanto ou mais dificuldade quanto o Palmeiras. Inclusive o pagamento de salário também, que a imprensa abafa. Palmeiras, que os caras puderem soltar na imprensa, eles soltam. Então, e aí ele falou isso pro Tirone, né? Poxa, é complicado montar um time com um time totalmente endividado e construindo um estádio. E, poxa, é uma tremenda de uma falta de informação. Uma pessoa que menospreza o ouvinte porque de repente não tem nenhuma instrução educacional, falar um absurdo desse. Porque todo mundo sabe, ou todo palmeirense que acompanha um pouco o clube sabe, que quem está colocando dinheiro no estádio é a W Torre. Quem vai construir o estádio é a W Torre, não é o Palmeiras. O Palmeiras está cedendo terreno para a W Torre. E a W Torre vai fazer a obra, que é mais ou menos aí uns 300 milhões, eu acredito que vai ser um pouco mais, né, do que isso daí. E vai ter a divisão das receitas com o Palmeiras. Ninguém vai investir 300 milhões para ganhar 50 mil reais por mês de retorno em 30 anos. Ninguém é idiota a ponto de pensar isso. E o Palmeiras vai ter 100% da renda dos jogos. Futebol é do Palmeiras. O que vai ser uma coisa importantíssima. Porque o Palmeiras vai estar ampliando a capacidade do estádio, fazendo uma arena muito moderna, talvez a mais moderna do Brasil, porque a W Torre tem experiência nesse tipo de obra. E vai ter um legado para o clube imenso. E ainda vai conseguir ter alguma receita com shows, com algum evento que possa acontecer. Talvez as porcentagens não sejam fantásticas, mas a W Torre tem que ganhar de alguma forma também. É um parceiro. Não é o Palmeiras não está sugando da W Torre.
Ninguém está lá colocando dinheiro no Palmeiras para perder. Ninguém perde hoje no mercado. Não tem como isso daí. Então, Quesada, tem que pensar um pouquinho, né? Eu não sei. Porque daí a gente fica com duas vertentes. Ou é incompetência ou é maldade. Eu não sei qual é. Pela tratativa que você tem com o Palmeiras, tudo me leva a crer que é maldade. Que você sabe muito bem como que é o contrato, ou pelo menos as bases principais do contrato. E como que funciona todo esse esquema. Isso é um ponto que me deixou muito revoltado. É impressionante isso daí. É inadmissível. E outra coisa, o último ponto, para não me alongar demais, e que eu tô ficando nervoso já, acho que dá para perceber, com relação ao Filipão. Porque toda hora ele vem e fala, o Filipão vai sair, o Filipão quando só falta, se o Palmeiras perder um jogo no ano, é a melhor defesa do Brasil, mas o Palmeiras é o pior elenco do Brasil, é um time da categoria do, com todo respeito, hein, do 15 de Piracicaba, vamos, pera lá, né? Nós temos o melhor técnico do Brasil. Ponto, acabou, não tem discussão isso daí. O Filipão é o melhor técnico do Brasil. É o melhor técnico que eu vi depois do Tele Santana. O Tele Santana foi realmente no São Paulo, eu peguei o final da carreira só do Tele Santana. O Tele Santana foi um baita de um técnico também. Mas o Filipão, depois do Tele Santana, para mim é o cara que sabe melhor organizar, melhor unir e melhor fazer com que um time se torne campeão, se torne vencedor. Se o Palmeiras vai ser campeão ou não, é difícil de prever, porque o elenco tem carências. Nós não somos comparados ao Barcelona, não é isso também. Mas vamos parar com esse negócio de querer o Filipão vai para o Fluminense, vai para o Sport, vai para não sei aonde, vai para não sei da onde. Cada hora, aí o Palmeiras perde o segundo jogo no ano, pro Santos de repente no domingo. O Filipão tá indo para não sei aonde. Vamos parar, né? Muda. Já que é um profissional tão qualificado, vamos arrumar assunto, né? Se informa de outras coisas, né? Vai tentar, sei lá, encontrar informação da onde que tá os troféus, né? Que falaram tanto. Sei lá, vai buscar um assunto mais pertinente, né? Fica batendo na mesma tecla para tentar desestabilizar. Porque isso daí é para tentar desestabilizar, não tem outra explicação. É desestabilizar o clube. É uma forma de desestabilizar. Então vamos parar com isso, né? O Filipão é palestrino. Acabou. Ponto final. Ele tem o sangue palmeirense. Entende? Ele é do jeito do palmeirense. E o palmeirense adora ele. Não tem mais o que discutir. Ponto. Acabou. Entende? Então eu só fico chateado porque eu não gostaria de estar comentando e falando assim a respeito do profissional, né? Mas eu acho que se fez necessário isso. E não acho que falei nenhum aqui absurdo, não ofendi. Só expus a minha opinião e coloquei aqui os pontos que eu achava, alguns pontos só para dar uma pincelada do que eu achava interessante e do que me deixa indignado, sem sombra de dúvida. Beleza? Eu vou parar aqui, senão vocês não vão assistir, né? Vai ficar uma missa aqui o negócio. Falou, galera, um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Fica com Deus.